Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Senhor, ó Deus, tem a liberdade para operar no nosso meio. Eu lhe peço, ó Deus, venha com a tua palavra, tratar do nosso coração, nos ensinar, ó Deus, aquilo que ainda nos falta. Venha nos motivar, Senhor, venha nos colocar para cima, venha, meu Deus, colocar a nossa família, ó Deus, no seu coração. Pois eu acredito que na casa onde o Senhor entrou, aonde o Senhor tem entrado, há uma mudança, há uma transformação. Meu Deus, que essa pessoa, ó Pai, que pode nos ouvir, esta pessoa por onde tem entrado, ó Deus, essa palavra, aqui dentro da igreja, meu Deus, através do Facebook ou através da televisão, meu Deus, que essa programação seja, meu Pai, um santo remédio, o remédio que trata da alma, o remédio que trata da família, o remédio que vem trazer a mudança para a tua casa. Pai, que em nome de Jesus Cristo, que a tua bênção venha se manifestar no meio do teu povo, abençoando-nos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, para a glória do nosso Senhor. Quem crê diga amém, diga graças a Deus, e vamos aplaudir a Jesus bem forte e bem bonito, pois o nosso Deus é maravilhoso. Glórias a Deus, muito boa tarde, sejam bem-vindos à casa do Senhor, que nessa tarde o nosso Deus possa falar com todos nós, amém? Podem se assentar, tome seu lugar em nome de Jesus. Você que está nos acompanhando agora pela televisão, que Deus abençoe e acompanhe essa mensagem, pois eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmo capítulo 71, Salmos capítulo 71, versículo 17 e 18, vamos lá no Salmo 71, capítulo 17, no versículo 18, hoje nós estamos dando início aqui na nossa igreja a novena da família, a campanha que vamos fazer para Deus abençoar a nossa casa, amém, meus irmãos? Eu queria que você entendesse que tudo existe um propósito no coração de Deus. Eu estava meditando nessa palavra já há alguns dias, e Deus hoje colocou ao meu coração de trazer esse entendimento aqui na igreja. E eu acredito que todos nós precisamos compreender e entender o agir de Deus na minha vida, na vida dos meus filhos, dos meus netos, dos meus parentes no geral. Mas eu tenho que entender que a minha geração andará segundo aquilo que eu ensinar a essa geração. Amém, gente? Vamos entender aqui que vai ficar mais claro pelo versículo 17. Quem achou, diga achei. Você que está em casa vai passar na tua televisão, vai passar no monitor para você. Diz assim: ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração, e o teu poder a todos os vindouros. Digam graças a Deus. Vamos entender aqui está Davi no Salmo 71, o salmista Davi, ele está falando, com Deus, e nessas palavras que ele diz, ele fala: Senhor, eu tenho andado na sua palavra, eu tenho cumprido a sua palavra desde que sou jovem, desde a minha mocidade, eu procuro andar na tua palavra. Quem procura andar na palavra de Deus também? Você procura andar na palavra de Deus? É o dever de todo cristão, seja ele jovem, de meia idade, ou já talvez já na idade madura, já como um idoso ou uma idosa, não falando assim como uma pessoa já velha, mas o Davi, ele fala: Senhor, eu estou chegando na idade madura, já estou sendo um senhor, estou esperando já próximo da morte, mas eu não quero morrer sem que eu venha marcar esta geração, sem que eu venha ensinar esta geração a servir a Deus, assim como eu tenho
servido. Diga graças a Deus. Então, Davi está falando com Deus, pedindo ao Senhor que não permitisse ele partir sem que as próximas gerações ouvissem ele falar do nome do Senhor. Uma coisa que me toca muito ao coração e também creio que vai tocar o seu, que Davi não se importava só consigo mesmo, ele se importava também com as suas gerações. Podemos tratar das gerações que do tempo que vivemos, mas aqui se trata da geração da casa dele. Dentro da nossa casa, quem é pai, quem é mãe aí? Você talvez, pastor, eu sou pai, eu sou mãe. Você sabe que o seu filho, a sua filha é uma geração que foi gerado dentro de você. Amém? Geração que partiu de você. O que Davi queria? Queria que a geração da família dele, a geração da casa dele não fosse esquecida. Por isso ele pedia a Deus: Deus, eu quero ter condições de pregar o evangelho para os meus filhos, para os meus netos, falar do amor de Deus a quem quer que seja, mas principalmente para os da minha casa. Hoje aqui é culto de família, e eu queria que você entendesse que nós temos que aprender esta lição de Davi, de querer que os nossos filhos venham seguir os nossos passos, que andamos na palavra de Deus. Vamos ser sinceros, eu, por exemplo, antes de conhecer a Cristo, nós vivíamos numa vida perdida. Eu não era o melhor exemplo para os meus filhos. Por isso que quando conheci a Cristo, conheci a Jesus, o Senhor entrou na nossa casa, na nossa família, abençoando o nosso casamento, os nossos filhos, e hoje Deus nos abençoou, fomos obreiros da igreja, Deus tratou de nós, nos batizamos, fomos obreiros, até que então Deus confirmou o nosso ministério pastoral. E hoje, pastoreando, eu sempre procuro, além de dar exemplo para a minha família, que é o primeiro ministério que qualquer pessoa recebe, é o ministério de ser o quê, gente? Amar a sua família. O primeiro ministério, amar a sua família. E aqui, como pastor nessa cidade de Pato Branco, e também pastoreando vocês, o ministério da família Graça, que eu sempre tenho orado por você. Mas eu sempre procuro ensinar que a próxima geração tem que aprender algo da minha vida para levar adiante. Amém, Jesus? Eu acredito que você já deve ter olhado para o teu filho, para a tua filha, e ver coisas que ele ou ela faz parecido com você. Você já olhou e falou: olha só, ela faz igual eu. Talvez até o jeito de um olhar, você começa a perceber: puxa vida, até no olhar o meu filho faz como eu. Diga graças a Deus. Como diz um ditado: a fruta não cai longe do pé. Só que o Davi está pedindo a Deus para ensinar o que era bom ou o que era mal. Quem acha que no passado também não era um bom exemplo? Você se acha que no passado não era um bom exemplo? Talvez você ache: pastor, no passado eu não era um bom exemplo para o meu filho, eu não era um bom exemplo para minha filha, eu não era um bom exemplo para ninguém. Mas hoje que ando com o Senhor, eu quero aplicar dentro da minha casa aquilo que o Senhor fala ao meu coração. Amém, Jesus? Estão entendendo até aqui? Davi queria transmitir para a geração dele aquilo que ele havia feito desde o começo da sua vida. Ou seja, desde a mocidade, Davi aprendeu a servir a Deus. Meus amados e minhas amadas irmãs, bom é que nós venhamos servir a Deus desde o momento que nos conhecemos por gente até o último dia da nossa vida. Mas sabemos que muitas pessoas estão chegando já numa idade madura, precisando conhecer Jesus e o mais rápido possível abandonar os erros e os pecados e servir a Deus com alegria. Sabemos também que não é fácil, no meio de uma geração. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz que no meio de uma geração corrompida e perversa, nós vamos brilhar. Diga graças a Deus. Ou seja, o tempo que vivemos hoje é um tempo fácil? A geração que vivemos hoje é uma geração de um povo forte ou de um povo fraco?
A geração hoje é fraca, sempre estão vivendo tristes, cabisbaixas, desanimadas, nunca vem alegria para fazer nada. Por isso nós temos que perseverar, e o amor de Deus dentro de nós vai ensinar essa geração a ser uma geração forte, amém? Só que se nós não fazemos nada, também nós não veremos nada de diferente nestas gerações, amém? Até aqui deu para entender? Deu para entender? A Bíblia diz que Davi, ele lutou para que a geração dele conhecesse o Senhor, conhecesse o poder de Deus. E aconteceu que quase perto da hora dele falecer, a Bíblia fala no livro de 1 Reis 2, capítulo 2, versículo 1, diz assim, e aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Para que o Senhor faça o que, gente? Confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para o que, gente? Andarem perante a minha face fielmente, e com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Diga graças a Deus. O que Deus disse para o Davi? Davi, se os seus filhos andarem na minha palavra, igual você anda, os seus filhos também herdarão o trono de Israel, e jamais faltará sucessor para herdar a geração vindoura. Todas as gerações que vierem, viverão a bênção que eu coloquei sobre a tua vida. Você tem a bênção de Deus? Você que tem uma bênção, uma palavra que Deus deu para você, essa palavra não só se confirma na sua vida, mas também na vida dos seus filhos, da vida da sua família. De geração em geração será colocada aquela palavra que Deus deu para você, será também transmitida para as vossas gerações, amém? Então Davi, perto ali no momento que ele está perto do momento de morrer, ele chama o seu filho e fala: seja homem. Gente, nos dias de hoje, ontem eu comentava com uma irmã aqui na igreja, ela veio aqui na nossa igreja, e ela falava: pastor, estava eu e minha esposa, ela comentou assim: pastor, o senhor não tem ideia, que há um tempo atrás, o meu filho estudava numa escola, e nessa escola que o meu filho estudava, lá uma pessoa da escola, lá, professor, professora, disse que o meu filhinho de 5 aninhos podia usar batom, podia usar sapatilha de menina e podia também usar brinco. E quando ele chegou em casa, contou para a mãe, a irmã cristã, guarda a palavra de Deus, ficou muito chateada. Ela foi atrás, procurou: peraí, mas como que vocês estão ensinando essa coisa para o meu filho? Eu não quero que ensine isso para ele. Os valores da vida, quem vai aplicar no coração dos filhos são os pais. Vamos ser sinceros, se nós que somos pais, filhos de Deus, se somos o povo de Deus, não ensinamos os nossos filhos, o mundo vai ensinar. Vai ou não vai? Se nós não aplicarmos aquilo que é correto, se nós não ensinarmos aquilo que é digno, o mundo vai preparar aquilo que está preparado no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. O mundo está recheado de coisas malignas para acabar com a nossa casa, para destruir o nosso lar. E nós que somos de Deus, temos que fazer alguma coisa. O Davi está terminando a sua vida, mas ele fala o quê? Essa geração precisa entender que deve seguir os mandamentos, obedecer a palavra de Deus, para que tudo que eles façam vá bem. Digam graças a Deus. A importância então do pai e a mãe servir a Deus, ensinar os filhos a servirem a Deus? Há grande importância ou não? É de suma importância. Sabemos, né, nós ouvimos falar muito desse assunto nos últimos anos aí, mas eu não vou nem entrar no mérito. Mas a Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea, fêmea e macho. Macho o Senhor os fez e fêmea o Senhor os fez. Não existe fêmea e fêmea, nem macho e macho, é macho e fêmea. Foi o que a palavra diz. Eu entendo que a palavra é a verdade para mim. Para você a palavra de Deus é a verdade?
Ah, pastor, mas tem que entender a ideologia. Meu irmão, eu prefiro ficar com a ideologia de Cristo. Quem prefere ficar com a ideologia de Cristo? Eu prefiro ficar com a palavra de Jesus. Apesar de que muitas pessoas conturbando-se, né, vamos dizer assim, trazendo para a sociedade certas coisas, achando que é para melhoria, eu digo para vocês que muitas pessoas precisam de ajuda da parte de Deus. Buscar a Deus, irmãos, nos dias de hoje, é muito triste você encontrar, irmão, uma família, um pai, uma mãe chorando por causa de um filho que disse que nasceu homem, que o pai levou lá no cartório, registrou o menino e agora ele quer ser menina. Pastor, mas tem que respeitar. Nós desrespeitamos as pessoas? Não, nós respeitamos todas as pessoas, independente das escolhas que elas façam. Essa pessoa merece a Deus, ela merece a salvação? Sim, o Senhor quer perdoar, o pastor Jaime sempre fala isso. Nós temos algo contra o pecado, contra o erro. Agora, o pecador, o Senhor quer limpar, diga graças a Deus. O pecador, Jesus quer transformar o pecador numa pessoa santa, purificada. Agora, o pecado que o pecador comete, isso nós temos que ficar contra. Nós não podemos, pastor, mas a geração agora está todo mundo assim. Agora, se todo mundo for, minha mãe dizia, né? Mãe, nós vamos sair, todos os amigos vão jogar bola, a senhora deixa eu ir também? Ela falava assim: você não é todo mundo. Alguém já escutou isso também? Todo mundo vai fazer, mas você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. Nós temos que entender que se nós começarmos a permitir essas coisas da geração de hoje entrar na nossa casa, como serão nossos filhos? Como serão nossos casamentos? Hoje em dia existem umas coisas tão sujas, coisas, irmãos, que olha, é mundana, é coisa podre, coisa suja mesmo. Casos, irmão, de famílias que junto o marido e a mulher vai num lugar que troca de parceiro, de marido e de mulher. Irmão, coisa horrenda, coisa podre, coisa inunda, coisa que não presta, e coisa que para alguns hoje é natural, ou seja, para essa geração corrompida, tudo é normal. Para alguém que não conhece a Cristo, não sabe os preceitos e o valor de uma família, ele vai valorizar aquilo que não presta. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mais uma vez eu reforço o que estou falando. Nós temos algo contra quem erra? Nós não temos algo contra quem erra, nós temos algo contra o erro. Nós temos algo contra o pecador? Não, nós temos contra o pecado. Nós temos que tirar o que está de errado na nossa vida, diga graças a Deus. Olhando para Davi, mais uma vez, Davi se mostrou um grande homem, porque ele termina a vida e pode bater no peito e falar: filho, seja como o pai foi. Gente, vamos falar bem a verdade. Muitos de nós às vezes não temos propriedade para falar: filho, seja como o pai, seja como a mãe. Vamos dizer que eu seja um pai maldoso, explosivo, que briga com todo mundo. Eu quero que o meu filho seja igual a mim? Quem queria? Pastor, eu faço um monte de coisa errada. Você quer que o seu filho seja como você? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ser o quê, gente? O exemplo. O que Davi está mostrando aqui? Ele é o exemplo. Não, peraí, eu andei com Deus, eu servi os mandamentos. Lembra que ele falou para nós lá no Salmo? Senhor, desde a minha mocidade eu sirvo ao Senhor. Desde quando eu me conheço, desde quando eu comecei a entender a vida, eu amo ao Senhor, eu ando na tua palavra. E agora ele está terminando. Teve a mocidade, o próprio Davi disse: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi a minha descendência mendigar o pão. Ou seja, a minha geração não vai sofrer na terra. Diga: a minha geração não vai sofrer. Mas como que não vai sofrer, pastor, se eles fazem tudo que é errado? Se você ensina, se você coloca dentro da tua casa Jesus Cristo, você pode ter certeza que a tua geração nunca vai se corromper. Amém, Jesus? Mas a primeira pessoa a ensinar sou eu. Irmãos, vou dizer para você, eu me lembro de um tempo passado, de um período da minha vida, da minha família, lá quando morava ainda com os meus pais, antes de me casar. Eu me lembro que o meu pai, ele falava bem assim para mim, preste atenção: o dia que eu ver você com um cigarro na boca, eu quebro os dentes da sua boca, menino. Ele falava que não era para me botar um cigarro na boca, mas ele estava com o que na mão? Com o cigarro na boca. Eu chamo da chupeta do capeta, né?
Ele falava, não é para você fumar, piá, mas ele estava fumando. Meu pai era propriedade? Ele era alguém que tinha base para me falar alguma coisa? Ele não era o exemplo. Por isso nós temos que aprender a ser o exemplo através. A palavra me faz se tornar um exemplo. A palavra me corrige, me faz entender o que está errado. Se eu não quero, pastor, mas essa menina é muito explosiva, mas talvez ela é igual a você. Talvez está precisando de um tratamento para a família inteira. Todo mundo precisa se tratar. Tratar como? Tratar com a palavra. Eu vou mostrar para você aqui agora, o próprio Davi, ele teve confirmado. Pastor, como que podemos garantir que aquilo que Davi recebeu do Senhor, Deus cumpriu na vida dele? Atos capítulo 13, Atos 13, versículo 36. Se você encontrou, diga amém. Se você não encontrou, isso o pastor dá um tempinho para você aqui. Mas se você encontrou, o pastor pode começar a leitura agora. Olha o que diz aqui, ó. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo, ou seja, na sua geração, servido conforme o que, gente? Ou seja, o apóstolo Paulo está retratando as palavras, lembrando de quem? Boa tarde, gente, lembrando de quem? De Davi. Olha, Davi, ele serviu a Deus até o fim, conforme a vontade de Deus. Irmãos, quantos começam a servir a Deus e no meio do caminho abandonam? Eu vou falar para você, eu queria até que focasse aqui no pastor, aqui essa imagem agora, bem aqui no pastor. Você levava a sua família para a igreja, você tinha os seus filhos brincando dentro de casa, que tinham prazer e pediam até para você levar ele para a igreja. Pastor, o filho falava, pai, nós vamos para a igreja hoje. Nós vamos lá para a igreja, porque hoje é dia de ir lá para a igreja, hoje tem a escolinha, a professora vai ensinar a gente hoje a falar do Zaqueu, aquela coisa toda, nós vamos evangelizar com as crianças. Você deixou de andar com Deus, e os seus filhos estão indo por um caminho, que se você não voltar, se você não se arrepender, e levá-los novamente para a presença de Deus, pode ser que amanhã você venha chorar. Você venha sofrer. Isso aqui não é praga não, tá, gente? Isso aqui é para mostrar para você que você já andou com Deus. Davi disse, eu vou marcar essa geração, ou seja, eu vou levar minha família a servir a Deus. E ele levou. Aqui o Paulo diz, Davi cumpriu a vontade de Deus. Cumpra a vontade de Deus. Faça o que Deus está lhe pedindo, ensine a sua família a andar no caminho certo, andar naquilo que é a justiça, amar o próximo como a si mesmo, amém? Ser uma pessoa justa, fazer justiça. Pastor, nós resolvemos lá em casa, é tudo no 10, ou é 8 ou é 80, se não resolve de um jeito na paz, nós resolve no tapa. Cuidado, porque um dia você pode ver algo dentro da tua casa, que você vai ter o desprazer de ver acontecer com você. Não se esqueça que aquilo que você ensina para a sua geração, vai ser o que eles vão fazer. Quem está entendendo, diga amém. Davi teve cumprido aquilo que Deus prometeu para ele? Davi teve cumprido o que Deus prometeu para ele? Sim, porque o próprio Paulo diz, Davi fez o que Deus pediu. Ou seja, Davi nasceu com um propósito, cumpriu o propósito dele e morreu cumprindo o que Deus prometeu para ele. Agora, uma coisa que me faz entender aqui, claro que eu acho que todos nós conseguimos compreender isso, que Davi terminou o projeto dele. Se você ler lá nos livros dos reis, a Bíblia diz, irmão, que sempre haveria sucessor para o trono de Davi, vindo da casa de Davi, ou seja, de geração em geração, vindo da casa de Davi, reinaria em Israel. Diga assim, as minhas gerações, pode passar o tempo que for, se eu obedecer a palavra, eles vão servir a Deus, eles vão reinar também, em nome de Jesus. Você sabe que Salomão reinou, você sabe que teve a divisão das tribos, mas sempre, quando nós vemos reis, todo o livro de rei, quando morria um rei, vinha o filho do rei para reinar, a Bíblia fala, e andou no caminho que Davi andou. Quando o rei assumiu o reinado e não andava no caminho do Senhor, falava, e ele não andou no caminho de Davi. Ou seja, Davi sempre foi lembrado. Diga, a minha família tem que se lembrar de mim
como uma pessoa santa, como uma pessoa que faz o que é certo, como uma pessoa que anda no que é digno, uma pessoa que é justa. Tua família tem que enxergar isso em você. Diga graças a Deus. Tem que achar. Seu filho tem que olhar para você e falar assim: eu quero ser igual ao papai, eu quero ser igual à mamãe, que anda na palavra, que é fiel, que é justo, que ajuda o próximo. Uma pessoa que anda naquilo que é correto, busca a Deus, ora, se consagra, diga amém. Nós temos que ensinar a nossa geração a servir a Deus. Mais uma vez, no meio da geração que vivemos hoje, está fácil aplicar isso? Não, não está fácil. Mas a Bíblia diz, no meio de uma geração que está toda corrompida, nós temos que brilhar, nós temos que ser a diferença. Quem serve a Deus, diga amém. E agora vou passar para a segunda parte da mensagem. Existe uma grande importância de o pai e a mãe, o marido, a esposa, andar na mesma fé. Existe uma grande importância. Abra comigo, por gentileza. Deixa aqui o livro que nós estávamos agora aqui, do livro de Jesus, de Atos. Vamos agora, em nome de Jesus, abrir o livro de Timóteo, segundo livro de Timóteo, capítulo de número 1, no versículo 3. Segunda carta do apóstolo Paulo para o Timóteo. Isso, vamos encontrar ali, segunda carta do apóstolo Paulo, enviada para o seu filho na fé, o Timóteo, no versículo agora de número 3. Quem encontrou, diga achei. Posso começar a leitura? Diz assim, ó: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência, o que, gente? Pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me do que, gente? Das lágrimas, para me encher do que, gente? De alegria, de gozo, trazendo a memória, diga comigo bem forte agora, a fé não fingida, que em ti há, e qual também habitou primeiro em quem, gente? Na avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita, diga graças a Deus. Irmãos, deixa eu explicar para você aqui, isso aqui que nós estamos falando agora é de paternidade espiritual. Quando o apóstolo Paulo conheceu o Timóteo era um menino, ele ali tinha ali seus, alguns estudiosos dizem que ele tinha ali perto dos seus 15, 16, 17 anos, ali na idade de adolescência. A Bíblia fala que esse menino aceitou Jesus, andava com Jesus, porque a mãe e a avó já serviam a Deus. Você entendeu aqui nesse versículo? A avó, a Loide, servia a Deus, e a mãe, a Eunice, servia a Deus, e a mesma fé que estava na avó e na mãe também estava em quem? No Timóteo. O Timóteo então começou a ser um discípulo do apóstolo Paulo, que mais tarde então se tornou o pastor Timóteo. Diga graças a Deus. Você ensinando a sua família, daqui a pouco vai se levantar um obreiro na tua casa, uma obreira, um ministro de louvor, um pastor, por que não? Diga graças a Deus. Mas tudo começou aonde, gente? Onde começou a fé do Timóteo? Começou aonde, amados? Na avó e depois pela mãe. Veja a importância de nós levarmos a palavra de Deus de geração em geração. Andar na fé, andar no caminho de Deus. A mãe vai para a igreja, o filho tem que estar onde? O filho tem que estar junto. Pastor, o marido vai para a igreja, a esposa tem que fazer o quê? A esposa tem que estar junto, a esposa vai para a igreja, o marido tem que estar onde? Tem que estar na igreja junto, e tem que andar sempre em família, buscar Deus junto, porque a Bíblia diz que o Timóteo tinha uma fé que não era fingida. Você conhece uma fé fingida? Conhece ou não conhece uma fé fingida? Vou explicar para você, vou dar um exemplo aqui, vou ver se eu consigo dar um entendimento para você. Vamos dizer que eu tive um resultado de um exame, dizendo, olha, você está com um problema tal, você está com colesterol alto. Eu digo assim, não, pelas feridas de Jesus eu sou curado, não, Deus é comigo, em nome de Jesus, amém? Aí a primeira pessoa que eu encontro, e aí, o que deu o exame? Deu colesterol alto, eu acho que eu vou morrer. Essa fé é uma fé fingida, porque ela diz estar cheia de fé, não, porque Deus é comigo. Aí quando ela encontra alguém, ela fala, porque eu vou morrer, porque não sei o quê. Você está entendendo? O Timóteo não tinha uma fé fingida, a fé dele era verdadeira. Tem pessoas que muitas vezes ela vai para a igreja porque, eu só vou porque meu marido manda.
Eu só vou porque minha esposa pede. Eu só vou porque minha mãe obriga, senão eu não ia para a igreja. Senão eu não orava. Eu só vou orar na hora do almoço porque alguém manda orar, porque por mim mesmo nem orar eu não orava. Sabe aquela pessoa que tem fé fingida, que ela só vai chamado Maria, vai? Ela só faz o que o outro faz. Ela só faz porque o outro está fazendo, mas não é algo dela particular, é algo que o outro faz. Pastor, ora por mim. É bom pedir oração para o pastor? Ótimo, busque essa direção, vamos entrar em oração, a igreja vai entrar em oração pela tua causa, vamos clamar junto, amém? Mas bom mesmo é eu clamar pela minha necessidade. Eu quero as bênçãos, que alguém ore por mim, que alguém alcance algo por mim, mas por quê? Porque muitas vezes a minha fé é uma fé fingida. O Paulo olhava para o Timóteo e conseguia enxergar o que nele, gente? Vamos ver se a gente está entendendo aqui. O que o Paulo enxergava no Timóteo? Fé, uma fé verdadeira, uma pessoa que crê de verdade. Uma pessoa que crê de verdade, um dia está de pé, outro dia está caída? Uma pessoa que crê de verdade, está bem hoje, vai estar bem amanhã e depois, mas pastor, dando tudo errado na minha vida, como é que eu vou me sentir bem? Meu irmão, você não pode estar bem por aquilo que você está vivendo, você tem que estar bem porque você crê na palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, a palavra de Deus faz abrir o nosso entendimento. A luz da palavra faz com que a gente ande no caminho de Deus. Lá no Salmo 119, versículo 105, eu sempre comento aqui na igreja, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus me abre o entendimento. Irmãos, alguém já andou na escuridão? Já andou na escuridão? Um dia que acabou a luz, ou sei lá, pastor, eu andei na escuridão. Meu pai me conta que na época que ele morava no sítio, isso na infância dele, não tinha lâmpada, não tinha energia elétrica, era só por lampião. Aí dava umas horas, o meu avô ia lá e desligava aquele lampião para todo mundo ir dormir. Isso já era mais ou menos ali meados das 6 da tarde, né? Todo mundo ia dormir bem cedo, e se quisesse fazer alguma coisa era no escuro, porque estava tudo escuro. Gente, vou falar para vocês, quando a gente faz as coisas no escuro, fazer as coisas nas escuras, a gente consegue acertar o alvo? Não. Por isso nós temos que andar na luz do que, gente? Na luz da palavra. A minha família, para ela ir bem, eu preciso andar na luz da palavra. Ah, pastor, a Bíblia fala em Provérbios que o pai não pode atiçar o filho. Tem pais que gostam de ficar pegando no pé do filho. Irmãos, a Bíblia diz que o pai não pode fazer isso, porque vai surgir uma ira do filho contra o pai. Gente, eu me lembro aqui agora de uma história do Jacó. Quem lembra do Jacó? Você lembra do último filho dele, o José do Egito? Lembra do José? A Bíblia diz assim, que José era mais amado pelo seu pai do que os outros irmãos. Irmãos, dentro de casa pode dividir-se o amor mais para um e menos para o outro? Ai, pastor, esse filho aqui é o melhor filho que eu tenho, porque ele faz tudo como a palavra diz. Agora esse outro é um perturbado. Não, eu tenho que amar todos igualmente, independente da situação. Pastor, está difícil, mas eu continuo na palavra. Lâmpada para os meus pés é a palavra. O que me faz andar na clareza, na claridade, o que me faz andar naquilo que é certo, é a palavra de Deus. Não ande em outro caminho senão na palavra. Agora, voltando a falar do Timóteo, o pai na fé de Timóteo era o Paulo, a paternidade espiritual. O apóstolo Paulo diz, olha, eu me alegro em poder orar por você. Um pai, uma mãe deve aprender a orar pelos seus filhos. Porque a Bíblia diz que era tão notório a alegria de Timóteo por ter o pai Paulo como seu pai espiritual, que a Bíblia diz que ali no versículo de número, deixa eu achar aqui, o versículo 4, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para encher-me de alegria. Irmãos, o filho tinha prazer muitas vezes, ele chorava, meu irmão passava por qualquer condição para poder alegrar o pai. Diga amém. Irmãos, é desses filhos que nós precisamos hoje. Amém, Jesus? Um filho que sofra a dor do pai, que sofra a dor da mãe, que ajude o pai, que ajude a mãe, que esteja perto. Eu sempre disse isso, é um ditado bem conhecido popularmente aí. Um pai cuida de 10 filhos, uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. Já ouviram esse ditado? Tem um monte de filho, cuidei deles, fiz o que podia fazer, mas por que isso acontece? Porque a geração está corrompida.
Nós precisamos fazer igual Davi. Davi pediu o quê? Senhor, não deixa eu morrer sem a minha geração saber da força de Deus. Diga amém. Sem a minha família conhecer Jesus. A tua família tem que conhecer Jesus. A tua família tem que servir a Deus. Mas para onde que vão olhar primeiro? Para quem? Para você. Se você não serve a Deus, como você quer que a sua família sirva a Deus? Hoje nós estamos com o propósito, a novena da família. Minha família no coração de Jesus. Como vou ter minha família no coração de Jesus se eu não estou no coração de Jesus? Se eu estou andando longe, no escuro? Existem tempos de escuridão, não existem? Existem tempos que parece que a palavra não se revela. E nós temos que abrir o nosso coração para Jesus e pedir: Deus, fala comigo. E eu posso mostrar para você, aqui no livro de Atos agora, para a gente terminar, Atos 16... Atos, capítulo 16, estou terminando já. Vamos aqui encontrar como foi o grande encontro do apóstolo Paulo para com o Timóteo. Olha como que foi, Atos 16, no versículo de número 1. Quem achou, diga achei. Atos 16, versículo 1. Atos dos Apóstolos 16, versículo 1, diz assim, ó: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome o que, gente? Timóteo. Olha só como que foi o encontro do Paulo com Timóteo. Filho de uma mulher que era o que, gente? Crente, mas de um pai que era o quê? Olha um pouquinho para o pastor. Vamos entender o que está acontecendo. O Paulo conhece o Timóteo, que servia a quem? A Deus. Só que a Bíblia deixa bem claro, isso aqui está bem explícito aqui. Mãe crente, fiel a Deus e um pai grego. Por que a Bíblia fala isso? Vamos ver se você entende. Na Grécia, né, ali no período greco-romano, se você olhar para trás, até hoje você vê pessoas que ainda se prostram diante de deuses. Vocês já viram falar de Zeus, Afrodites, Eros? Já viram falar desses deuses lá da Grécia? Já viram falar que eles serviam ao Deus Sol, ao Deus não sei o quê, Deus não sei das quantas? Vocês já ouviram falar disso? Pense comigo, dentro da mesma casa, uma mãe que serve a Deus, que fala do nome de Jesus, diga amém. E aí está o outro que fala de deuses estranhos, que se prostram diante de deuses estranhos. É fácil ensinar dentro de uma casa, quando um serve a Deus e o outro não? É fácil. Só que eu digo, você levar aquilo que a palavra diz ao seu coração, com amor, com dedicação, você pode ter certeza que seu filho vai ficar do lado do que é certo. Agora, se pastor, eu não demonstrar dentro da minha casa, eu digo para você, se a Bíblia diz, aliás, eu vou ler o versículo 2 e 3, aí você vai entender um pouco melhor. Olha o que diz aqui, ó, 2, do qual davam o que, gente? Bom testemunho, os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que esse fosse com ele, e tomando-o, fez o que, gente? O circuncidou por causa dos judeus, e porque todos sabiam que o seu pai era o que, meus irmãos? Era grego. Olha um pouquinho para o pastor. Você sabe que a circuncisão era feita com os meninos judeus? Por qual motivo? Para poder, né, abençoar. Essa criança é um judeu, esse aqui serve a Deus, esse aqui crê no Senhor. A Bíblia diz que ele não era circuncidado, porque o pai dele era grego. Quantas pessoas às vezes ela não aceita o batismo? Aqui vamos trazer para os nossos dias. O batismo nas águas é o momento da conversão, que a pessoa aceita Jesus e vai andar com Deus, amém? Obedecer a palavra. E quantas pessoas não hoje se batizam ou não são batizadas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas, por imersão, porque às vezes tem receio, porque o pai serve a outros deuses. Você entende que é servir a outros deuses? Qualquer imagem que alguém adore, essa pessoa está servindo a outros deuses. Você está conseguindo me entender? Então vamos colocar aqui um ponto aqui de interrogação. A Bíblia fala com toda clareza, Deus não permitiria que o Espírito Santo direcionasse isso aqui na Bíblia, se não fosse importante para nós. Nós sabemos que o escritor do livro de Atos é o Lucas, o médico Lucas. Irmãos, vamos entender uma coisa. Se esse homem, que era o pai do Timóteo, ele era grego, ele tinha dentro de si coisas que ele praticava na Grécia. Ele tinha coisas dentro de si que ele praticava que não era da parte de Deus. Só que a Bíblia diz que a mãe, que era crente, quem é crente em Cristo, diga amém, era uma pessoa de Deus. Essa mulher influenciou seu filho a servir a Deus. Irmãos, é notório a diferença de quem serve a Deus, porque quem serve a Deus ora
Deus e tem o quê? Resposta. Quem serve aos deuses tem resposta? Não tem. Quem serve aos deuses tem paz? Não. O filho via dentro da casa a mãe adorando a Deus, servindo a Deus com alegria, sendo uma mulher cristã de verdade. E ele olhava para a família da mamãe, quem que era a mãe da sua mãe, no caso a avó dele, oh meu Deus, a Lloyd, o nome dela era Lloyd. Ele olhava para Lloyd e falava, puxa vida, a minha mãe é igual à minha avó. E olha só que bênção que são a minha mãe e a minha avó. O que o filho escolheu? Escolheu andar com Deus, porque a mãe andava com Deus. Se você andar com Deus, seus filhos vão andar com Deus. Se você andar com Deus, seu marido vai andar com Deus. Se você andar com Deus, sua esposa vai andar com Deus. Digam amém. Por que o pastor está pregando sobre isso? Porque tem muita gente que tem dificuldade em aceitar Jesus, porque ela fala assim, porque se eu falar para alguém, se eu contar para alguém que eu me batizei, minha família vai ficar furiosa. Tem gente que os familiares nem falam mais com ela, depois que ela aceitou Jesus, porque ela escolheu andar com quem, irmãos? Andar com Deus, andar com Jesus. A Bíblia diz no livro de Filipenses capítulo 1 versículo 23, a Bíblia diz que andar com Jesus é incomparavelmente melhor. É melhor andar com Jesus, é melhor andar com o Senhor. Irmãos, vamos entender, as nossas gerações têm que conhecer a Cristo através de quem? Através de nós. O Timóteo servia a Deus com alegria, porque a mãe e a avó foram para eles, foi um ensinamento que ele viveu, não porque elas falavam, mas porque, meu irmão, minha irmã, porque elas mostravam que servir a Deus era muito melhor. Quem está me entendendo, diga amém. Quantas pessoas estão precisando disso aqui? Quantas pessoas querem a família debaixo da vontade de Deus, mas não tem feito a diferença? Não tem se esforçado. Davi, irmãos, vamos entender uma coisa. O Davi, lá no Salmo 71, que a gente começou falando sobre ele hoje, ele diz, Senhor, desde a minha mocidade eu sirvo a Deus, amém? Aí ele diz assim, desde a minha mocidade eu sirvo a Deus, e hoje que eu sou velho, eu peço, não me desampare, não me deixa, porque eu não posso ir embora e deixar um neto meu, um filho meu, sem conhecer a Deus. Amém, Jesus? Meu irmão, ainda dá tempo de você apresentar à geração da tua família quem é o Senhor. Você pode apresentar para o seu filho, para a sua neta, para o seu neto. Você deve mostrar o exemplo. Irmãos, e o maior exemplo é falar ou ser o exemplo? Porque eu acredito, pense comigo uma coisa, dentro da casa do Timóteo, o pai falava uma coisa e a mãe? Vamos entender uma coisa aqui, nos dias de hoje isso acontece? Acontece ou não? O pai fala uma coisa, a mãe fala assim, olha, o filho tem que ser assim, e a mãe? E o pai fala, não precisa ser assim não, o filho meu não precisa fazer isso. Filho meu não precisa ser batizado na igreja evangélica não. Filho meu não precisa ir para a igreja. Filho meu não precisa apresentar no altar da casa de Deus. Tem pessoas que são totalmente contra, e existem divergências dentro das casas, que muitas vezes, assim como dentro da casa do Timóteo, na casa do Timóteo, o pai era grego e a mãe era de Jesus, era de Deus. Pastor, isso acontece? Acontece até os dias de hoje, e eu acredito que vai continuar acontecendo na casa de muita gente que não quiser mudar a situação. Você quer mudar a situação? Você quer transformar essa vida? Entenda uma coisa, você marido, você mulher, você filho, você pai, você tio, tia, avó, seja qual o grau parentesco você tenha, bom é servir Jesus, bom é estar o que, gente? Unido. Quando um fala uma coisa, os dois fazem junto. Você vê que hoje em dia, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Quem conheceu o celular já bem depois, já bem maduro, pastor, vim conhecer celular, esses negócios de smartphone aí, vim conhecer depois de uma idade, depois dos meus 20, 30, alguns até com mais idade. Pastor, antigamente não tinha esse negócio não. Hoje em dia, irmão, a criança nasce, já pega o celular na mão e já fica. E toma para ver só o que acontece. Toma do filho para ver o que acontece. O que acontece? O filho faz birra, e chora, e grita. Irmão, nós temos que aprender a ensinar. Só que na verdade, um dia desse me mandaram um videozinho, né? Tava assim, o pai e a mãe sentados no sofá, e a criancinha, o bebezinho andando para lá e para cá, e o pai e a mãe?
Aí depois teu filho fica um viciado no celular, a culpa é de quem? É de quem ensinou. Quem que ensinou? O pai e a mãe. Irmãos, vamos ensinar os valores para a família. Ah, pastor, mas o senhor está sendo careta. Não estou sendo careta. Deixa ele ver o celular, deixa ele fazer o que tiver que fazer. Mas, primeiramente, eu tenho que ensinar meu filho a servir a Deus. Teu filho vê você, às vezes, no celular, no WhatsApp, mas não vê você de joelho orando. Triste, né? Ah, pastor, meu filho veio reclamando de Deus e o mundo. Mas teu filho não te vê você clamando a Deus, não vê você buscando a Deus, falhando na campanha da família. Meu irmão, os seus filhos seguirão os passos dos pais. E digo para você, pastor, lá na minha casa é difícil porque tem alguém que é descrente, não anda com Deus, e eu falo uma coisa e faz outra. Esses dias uma irmã me procurou, pastor, olha, o negócio é o seguinte, é tão difícil reunir com os meus familiares, porque quando reúne com os meus familiares, eles não são convertidos ainda, diga amém, eles ainda não são convertidos a Cristo, não aceitaram a Jesus como seu Salvador, e eles começam a querer dar bebida para meu filho. Criancinha, não sei se você lembra, quem era do tempo do mundo, eu lembro quando eu era criança, meu pai me dava para mim, é para ele não ficar com vontade, dá um golinho de cerveja para ele. Alguém já viu essas coisas aí? Já, eu acho que você já deve ter visto. Aí chega, às vezes na reunião de família, aquele churrasco, os tios estão ali bebendo, toma filho, toma um golinho que não faz mal não, só para poder pegar no pé da irmã que serve a Deus. Meu irmão, ande num lugar, a Bíblia diz no livro de Salmo capítulo 1, não ande na roda dos escarnecedores. Pastor, mas como que eu vou ganhar minha família? Ganhe sua família vivendo a vida de Jesus, vivendo como um cristão, vivendo como uma mulher crente. Como que a Eunice ganhou Timóteo? Vivendo como uma mulher de Deus, servindo como uma mulher de Deus. Como que a Lloyd ganhou a Eunice, sua mãe? Servindo a Deus, sendo uma mulher. Quem entendeu a mensagem de hoje, diga amém. A nossa geração só vai mudar, irmãos, só vai ser transformada se nós começarmos a aplicar o valor da família novamente. Nós estamos esquecendo os valores que a família tem, e por isso, já de antemão, você que está aqui na igreja, quem me assiste também, você que está me assistindo agora, nesse domingo, amanhã, para você que está assistindo, amanhã, nós teremos a reunião, que daqui na nossa igreja, o Domingo dos Filhos de Deus, vai ser às 9 às 18 horas, oração em família, digam amém, oração em família. O que é oração em família? Você vai convidar seus familiares, pastor, mas eles não gostam de ir na igreja evangélica, chame eles só para orar, a oração em família. Vai ter um momento na igreja, que nós vamos se reunir aqui na frente do altar, aqui no altar da nossa igreja, você vai estar aqui à frente, vai estar o marido, a esposa e os filhos, e ali a família vai fazer aquela rodinha em volta ali, e vão segurar um na mão do outro, e um vai orar pelo outro, amém? Nesse domingo agora, oração em família. Então reúna-se, chame, pastor, mas é desviado, é uma pessoa que, não irmão, chama, é só para essa oração, aí você vai ver o que Deus vai fazer em nome de Jesus, amém? Tudo é possível ao que crê, diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Então agora, você que está aí com o seu projeto pela família, a novena da família, alguém não tem esse projeto aqui, eu vou pedir para eles levarem para você, isso, só peço por gentileza para não passarem aqui pelo meio que está sendo gravado agora, tá? Quem não tem esse projeto aqui, levanta a mão para eles levarem para você, o pastor já entregou no domingo para algumas pessoas, alguém não tem esse projeto? Todos têm? Todos já têm esse projeto aqui? Tem? Então isso, então fiquem de pé você que já tem, quem não tem agora você pode receber, se alguém não tem só levanta a mão, o obreiro ou obreira vai levar para você em nome de Jesus Cristo, amém? Todos têm o projeto da família? Todos têm? Pode ficar de pé, vamos orar agora em nome de Jesus, isso, apresente ao Senhor, quando na semana que vem, algumas pessoas não sabiam, então na semana que vem você vai colocar a foto dos seus familiares aqui dentro, amém? Porque eu creio que a nossa família está no coração de Jesus, amém meus amados irmãos, amém? Então agora levante para o céu e vamos orar. Pai, eu acredito, ó Deus, que a minha família está no coração do Senhor, eu acredito que tudo é possível para aquele que crê. Meu Deus, a sua palavra, meu Deus, nos ensina que, meu Deus, o Davi, ele lutou para que a geração dele fosse conhecida, para que a geração dele fosse abençoada, para que a geração dele, Senhor, vivesse aquilo que ele vivesse os milagres, as transformações, que eles vissem o
poder de Deus na vida deles. Meu Deus, assim eu também declaro sobre a vida dessas famílias, que agora estão sendo apresentadas. Levante para o céu isso, abra agora esse projeto para o céu, em nome de Jesus Cristo. Diga a Deus: eu apresento a minha família ao Senhor, eu apresento os meus ao Senhor. Meu Deus, que eles venham a servir ao Senhor com alegria na tua casa, aonde quer que eles vão, que eles sejam um exemplo, que eles aprendam, ó Pai, a ser uma geração que não se corrompe com a maldade do mundo, mas que transforma-se porque o Senhor nos faz mudar. Pai, que as tuas bênçãos sem medidas acompanhem e alcance a todos, em nome de Jesus Cristo. Assim, ó Deus, oramos pela nossa casa e repreendemos todo o mal, pois cremos que o Senhor nos guarda e nos fará ser fortes nessa terra, e nas nossas gerações serão abençoadas em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. E graças a Deus, amém e amém. Jesus, olha para o pastor, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Você que fica em casa, que Deus te abençoe, continue com a programação da Hora da Graça, e aguardamos você amanhã, às 9 às 18, aqui na frente desse altar, para clamar pela família, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.